Bom dia, povo santo, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus dias, né? O desejo do meu coração é que você venha desfrutar dias de vida e paz, né? Para mim é uma grande honra estar sempre com vocês aqui, conectados, juntos, na expectativa de crescermos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Isa, muito bem-vinda, Isa. Um beijo no seu coração. Quem mais está aí? Camila, seja bem-vinda. Fernanda Bossi, Ruth Carvalho, Andressa. Bom dia a todos. Bom dia, Isa. Quem mais? Ney Fernandes, seja muito bem-vindo. Todo mundo aí, vai entrando e vai compartilhando, vai colocando o dedo no coração, né? José Mesquita, seja muito bem-vindo. Lorena Lairine, seja muito bem-vinda. Cissa também, cadê um beijo na sua mãe, viu? Gisele Braga tá aí já conectada com a gente. Bom dia, bom dia. Anderson, seja muito bem-vinda, Anderson. Ellen, seja bem-vinda. Olha você aí, Ellen. Que coisa boa estarmos juntos. Valesca, seja bem-vinda. Vamos compartilhando, gente. Estamos aqui, ó. Pedro já está aqui também comigo, para juntos podermos trazer um conteúdo exclusivo para você, né? Camila também aí, sempre comigo, me ajudando. Camilinha, seja sempre essa pessoa maravilhosa aí para me ajudar. Tia Ângela, seja bem-vinda, tia Ângela. Mais um dia precioso, mais um dia poderoso em Deus. Sabrina Virtuoso, Estefânia, tá aí também. Todo mundo já conectado, nós estamos quase lá. Sil, vai chegando, gente, vai compartilhando, colocando o dedo no coraçãozinho aí pra gente rapidamente chegar a uma audiência, né, desejável pra gente começar o conteúdo exclusivo, né, aqui no nosso canal, nosso perfil no Instagram, onde todas as manhãs tem live, né? Na verdade, todos os dias tem live, pelo menos 2 vezes por dia, às 11 horas da manhã e às 23 horas estamos aqui conectados para que você possa receber uma palavra que pode realmente fortalecer você, né, para enfrentar todos os desafios da vida. Camila Marques, Cá, seja bem-vinda também, Cá. Calisto, tá aí também. Quem mais? Duda, tá aí também. André Vasconcelos. Olha o André aí, André, meu amigo, rapaz. André lá de Aracaju. Ele na verdade ele é natural de Recife, pernambucano, mora em Aracaju. Tivemos um relacionamento muito próximo, muito amigável, né, no tempo que ele morou em Belo Horizonte. André é um grande amigo do coração. André, seja muito bem-vindo, viu? Duda, seja bem-vinda. Lidiane, olha você aí, Lid. Thaís, seja bem-vinda também. Chegamos lá, estamos em 57, 58. Cris Monteiro, seja bem-vinda, Cris. Então, nós vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Veja só, ontem à noite nós encerramos falando sobre a criação, né, do macho e da fêmea, né, ou do estabelecimento físico de Deus no que diz respeito à humanidade, do macho e da fêmea. Nós vimos que tem um propósito exclusivo para Deus ter estabelecido primeiro o homem, sendo este cabeça do seu lar, né? Significa ser cabeça, significa ser líder, né, da sua casa, do seu lado, do seu núcleo familiar. E a mulher, por sua vez, ela é auxiliadora, ela é executiva do processo, ela é uma mulher ela é um ser mais inteligente, mais criativo, mais dinâmico, né? Multitarefa, multifuncional. A mulher é esse ser incrível, né? Super difícil de entender, mas um ser realmente apaixonante, né? O universo das mulheres é algo incrível. Elas têm uma sensibilidade, uma perspicácia, um senso de visão de espaço, é uma coisa extraordinária, incrível. Você vai em determinados lugares e aí quando você pergunta para o homem o que é que ele viu, ele vai falar sobre a parte geral da coisa. A mulher vê detalhes, ela vai falar dos periféricos. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo, né? Bom, enfim, a mulher é esse incrível, que nasceu com essa capacidade intrínseca de produzir, de execução de tarefas, de ser... Veja, é bem interessante quando a gente olha por esse prisma, por esse aspecto, quando a gente olha lá para a mulher de Provérbios 31, né? Que é tida para os crentes como o exemplo de mulher perfeita. Provérbios, capítulo de número 31. Só para você se certificar daquilo que eu estou te falando agora, porque tem gente que não acredita muito no que eu estou dizendo, não, né? Mas eu vou te mostrar aqui em Provérbios, a partir do versículo 10. Veja que coisa interessante, a Bíblia diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã, busca linho.
com bom grado trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, faz tarefas, dá tarefas às suas servas, examina uma propriedade, adquire a propriedade, planta uma vinha, e com a renda do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, à roca, né? Mas não mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito, ou seja, ajuda o necessitado, e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam bem vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Veja, tudo isso quem faz é essa mulher. E o marido dela faz o quê? Diz assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões na terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Veja, é bem curioso você pegar um capítulo inteiro que fala sobre a mulher e diz tudo o que ela faz. Ela acorda cedo, ela dá ordem às servas, ela faz coisas em casa, ela compra um terreno ali, ela faz outra coisa com lá, ela cria coisas com as mãos, ela vende, ela faz roupas no tiar, ela faz cinto para os mercadores, prepara a sua casa, no frio ela prepara a roupa, ela faz tudo. E o marido fica na porta da cidade assentado e o povo dizendo: que marido glorioso, que homem maravilhoso. E é bem assim que as coisas acontecem mesmo, né? As pessoas dizem que por trás de todo homem sempre existe uma grande mulher. E aí a gente quer adaptar isso, não é atrás, é ao lado. Eu entendo, ele está falando atrás de menor pejorativamente, é por trás, né? Ou seja, quando você vê um homem bem-sucedido, você pode ir atrás, que tem uma mulher que o inspira, tem uma mulher que está ao seu lado, cooperando com o bom desenvolvimento da sua vida. Dificilmente você vai ver um homem bem-sucedido andando sozinho, muito, muito difícil, né? Às vezes eu acho engraçado, um dia eu estava conversando com um casal e a mulher disse assim: meu marido, eu falei com meu marido que eu quero trabalhar fora para ter o meu dinheiro, porque ele disse que eu não trabalho, ele que trabalha para sustentar. Eu disse: como não trabalha? Quem cuida dos filhos? Ela disse: sou eu. Quem cuida da casa? Sou eu. Quem cuida das roupas dele? Sou eu. E eu falei: como é que ele disse que você não trabalha? Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto ele está lá fazendo para ganhar o dinheiro, na verdade você está dando o suporte necessário, porque se você não tivesse aqui dando suporte, como é que ele ia estar lá ganhando o dinheiro? Então veja que isso é uma coisa de interação, né? De interatividade, em que homem e mulher estão em harmonia, né? Então veja, não existe essa de o marido ficou rico e a mulher está pobre. Não, isso é uma parceria, né? Isso é uma comunhão. Agora, pode ser que alguns aí não entendam e acham que porque ele é a fonte recebedora do dinheiro, é ele só que está provendo. Não. Veja, quando o homem sai de casa para passar uma semana, eu conheço uma pessoa, né, especificamente, que é muito bem sucedida financeiramente na vida hoje, mas começou do zero, e quando começou do zero, o marido saía para trabalhar e ela ficava administrando as coisas em casa, né? Veja, isso é uma parceria, são ambos trabalhando, né? Ele está lá naquilo que ele foi designado a fazer, mas ela está aqui no suporte, né? Sendo a parte executiva da tarefa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, dando segurança para ele, dando paz, dando tranquilidade, para que ele possa realmente desempenhar o seu papel. Agora veja, é justo achar que o dinheiro é só de um? Não, claro que não. Isso é fruto de uma parceria. Casais inteligentes, eles se enriquecem juntos, né? Casais inteligentes, eles cooperam entre si para que cresçam, se desenvolvam e realmente possam desfrutar de uma vida plena. Então, olha, eu estou aqui hoje, né, cumprindo o meu papel, o meu trabalho, sou pastor presidente de uma igreja, mas eu tenho uma esposa que está por trás dessa história toda, me dando todo o suporte necessário para que eu tenha paz suficiente para estar aqui hoje, senão eu não teria, né? Então é justo aquilo que chega nas minhas mãos como recurso eu dizer que fui eu que conquistei? Não, fomos nós que conquistamos, né? Eu estou na parte da frente da situação, ou seja, mostrando o rosto, mas ela está no backstage, ou seja, ela está por trás das cortinas, né? Na coxia, trabalhando nos bastidores para dar o suporte e a sustentabilidade. Você já imaginou se eu estivesse aqui fazendo essa live com a roupa toda amassada, enrugada, toda suja, manchada, né? Então, nós temos secretárias, mas é ela que determina o trabalho como deve ser feito, ela que dá ordem às suas servas,
né? É uma mulher virtuosa que está realmente por trás de toda uma estrutura. Por quê? Porque essa é a estrutura familiar desejável. Não é uma estrutura onde só um se sobressai, é onde os dois estão trabalhando de comum acordo, né? Em parceria, para construírem juntos, de fato, aquilo que Deus colocou como propósito de vida na vida de todos nós. Então, existe essa cumplicidade necessária entre homem e mulher para que cresçam, para que se desenvolvam. Agora veja, para que haja essa interatividade, essa parceria, essa conexão tão perfeita, seria difícil se os dois fossem iguais, né? Sendo os dois iguais, não tem. Veja só, a gente pega essas duas peças aqui, por exemplo. Deixa eu começar a te dar exemplos práticos. Eu tenho duas peças, uma caixa de bateria e uma bateria. Tá vendo? Elas se encaixam, ó. Perfeito. Agora, você já imaginou se as duas se a caixa e a bateria fossem iguais, os dois? Ia dar jeito de cumprir o propósito? Você acha que ia? O trem agarrou aqui, só porque eu queria tirar o trem, agora não quer sair. Peraí. Usa as duas baterias, que tem que separar. Tô tentando para pegar outra bateria, tá aqui. Mas tem, ó. Pronto. Agora tá aqui. Aí imagina, se fossem iguais, ó, eu quero que uma sirva de caixa para outra, mas as duas são iguais. Como é que vai fazer? Tem jeito não, né? Não dá. Então, ó, para ser caixa tem que ser diferente. Caixa gera encaixo, né? Homem e mulher precisa ter encaixe. Perfeito. E para isso eles são distintos, diferentes os dois, né? Na sua concepção. Então veja, a diferença entre o macho e a fêmea, entre homem e mulher, são das mais variadas formas, das mais simples às mais complexas que você possa imaginar. E para que haja harmonia, você precisa entender bem as partes, né? Você precisa entender isso. Se você, por exemplo, se você é capa e não bateria, e você olha para a bateria como se ela fosse uma capa, de novo, o negócio enganchou. Abra lá. Bom, se você é bateria e não capa, né? E você não se vê assim, ou você julga a capa como bateria e bateria como capa, não vai dar certo. Eu preciso olhar, a bateria tem que olhar para a capa como capa, e a capa tem que olhar para a bateria como bateria. Se a bateria olhar para a capa como se fosse outra bateria, porque está olhando como espelho, né? Eu costumo dizer isso, chamar isso de síndrome do espelho, né? Ou seja, é quando você olha para o outro a partir do que você é. Não vai funcionar, isso não vai dar certo nunca, né? A gente precisa entender que existe diferença entre homem e mulher. E quando você, mulher, olhar para seu marido, não espere que ele vai fazer as coisas como você faz, né? Porque não vai funcionar, não vai fazer, ele não vai fazer. Você querer, tem mulher que quer moldar o marido como ela é, pela personalidade dela. E deixa eu te dizer, não vai funcionar, porque ele não é mulher, né? Da mesma forma tem marido que quer moldar a mulher, aquilo que ele é, não vai funcionar. A beleza disso é serem diferentes. A beleza é você saber lidar com as diferenças. Imagina se você fosse casado com você mesmo, né? Imagina que coisa horrorosa que seria eu sendo casado comigo mesmo. Isso não ia funcionar nunca. A gente é tão egocêntrico que a gente quer moldar a outra pessoa ao nosso caráter. Agora imagina você suportando você 24 horas por dia, né? Isso não vai dar certo, não funciona, né? Isso aí tá fora de qualquer questão. Então, a gente precisa, primeira coisa, dentro da família, é entender que os indivíduos são diferentes. Primeiro, na concepção de gênero são diferentes. Depois, na concepção de personalidade, de temperamentos individuais são diferentes. E cada um cumpre um propósito, né? Cada um nasceu para fazer algo específico. Então, dentro dessa realidade, vamos imaginar coisas aqui. Por exemplo, veja só, mulher. A mulher, por exemplo, ela tem uma capacidade de armazenar informações absurdas e pensar todas as informações ao mesmo tempo. O homem não consegue nunca fazer isso. Ele até consegue armazenar muita coisa, mas ele só consegue pensar em uma coisa por vez, né? Um pastor muito conhecido, pastor Cláudio Duarte, ele sempre fala sobre isso. Dentro do contexto psicológico, né? Eu estudo da psicologia, eu já estudei sobre isso também, e ele fala exatamente sobre essas questões, né? Só que ele usa uma forma lúdica que eu acho bem interessante. Ele fala que nos pensamentos, a mulher, ela pensa tudo ao mesmo tempo. O homem não, ele pensa por caixa, né? Ou seja, por áreas.
se ele estiver falando sobre futebol, é só sobre futebol que ele fala. Se ele estiver falando sobre política, é só sobre política que ele fala. Se ele estiver falando só sobre a igreja, é só sobre a igreja que ele fala. Então ele vai abrindo uma caixa e fechando outra. Nós vamos falar sobre política, vamos, abre a caixa da política, fala sobre política. Aí fecha, né? Aí vamos falar sobre agora futebol. Aí fecha a caixa da política e abre do futebol. Cada área de uma vez, ele não consegue assimilar todas as coisas. Não adianta, se um homem estiver conversando no telefone e você estiver tentando falar alguma coisa para ele, ele vai olhar para você, mas ele não vai te ouvir. Não te ouve. Aí depois você vai dizer, eu falei e você não ouviu. É claro que ele não ouviu. Mas eu consigo. Mas você é mulher, ele é homem. São diferentes, né? Querer tratar tudo igual que é diferente não vai dar certo. Vai trazer dano, vai trazer problema. Então veja, o homem não consegue. E tem mais uma coisa, o homem ainda tem a caixa do nada, né? Às vezes ele precisa de dar uns apagões, né? Ele para e fica lá assim, ó. E a mulher, como ela sabe que ela não consegue parar, né? Ela fica imaginando que ele está pensando em um monte de coisa, principalmente que ele está pensando em mulher. Aí ela chega perto dela e diz, você está pensando em quê? E ele fala assim, nada. Como ninguém está pensando em nada? Tem que pensar em alguma coisa. Quer saber? Homem consegue pensar no nada, no vácuo. Ele fica parado assim, ó. Ele dá uns apagões de vez em quando. É natural para o homem. A mulher não consegue. A mulher é acelerada nos pensamentos. Ela está o tempo todo pensando. Mulher é tão incrível e tão rápida nos pensamentos que ela pensa o que o outro possivelmente possa estar pensando do que ela pensou e age sobre esses pensamentos, ficando com raiva de alguém que ela nunca ouviu a voz. Pense nisso. Não manda eu repetir porque eu acho que eu não vou conseguir, né? Mas é exatamente isso que acontece. A mulher fica pensando, eu acho que fulana está pensando de mim, que eu estou pensando isso dela. Aí começa a ficar com raiva de fulana, sem ao menos ter ouvido a voz de fulana. Veja que loucura. Isso em comunicação se chama metacomunicação, ou meta-meta-comunicação, ou meta-meta-meta-comunicação, né? Eu pensar no que o outro pensou para poder dar uma resposta, ou eu pensar no que o outro pensou do que eu estou pensando para dar uma resposta. Isso é coisa maluca, e a mulher ela é expert nisso, né? O homem já não consegue fazer isso dessa maneira. Então, primeira coisa que eu preciso entender para que funcione bem é que há distinção, há diferença entre homem e mulher, né? Existe completa diferença. Por exemplo, mulher, ela gosta de conviver em tribo, né? A mulher gosta disso, né? Ela não consegue reter algo para ela, algo ela quer contar para um grupo, para umas amigas. O homem não, o homem consegue segurar aquilo, ó, e não conta para ninguém. A mulher não consegue, ela fica lá, ó, agoniada, querendo colocar, porque ela se sente na necessidade de falar, né? E aí, nessa necessidade, muitas vezes ela bota para fora coisas que não deveria colocar. Ela acaba compartilhando coisas que ela não deveria compartilhar, né? Então, veja, eu costumo brincar e falar sobre isso, né? Eu digo, quando estão num restaurante, alguns casais reunidos, se for no banheiro uma mulher, vai todas. Não vai uma só. Elas vão todas, vão conversando, uma só vai fazer o que tem que fazer, entra na cabine e não fecha a porta, uma senta do lado, uma senta na cabine, a outra fica sentada do lado com o pé encostado na parede, e se precisar de papel, ela enrola a mão assim no lado e diz, tome, e dá para outra. Ela se convive. Homem, ir no banheiro com outro homem, mas nunca na vida. Nunca. Né? O homem é desconfiado. Se ele for no banheiro e tiver 3 lugares de fazer xixi, ele só vai no canto, ele não vai no meio para não correr risco de ter ninguém do lado. Ele é assim, eles são distintos, são diferentes, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso agora vai dar o que falar, eu sei que vai, mas eu vou soltar a caixa de minhoca. Uma mulher traída pelo marido, ela conta para todo mundo, pro pastor da igreja, pra mãe dela, pro pai dela, pras amigas, bota até na internet. Porque ela se sente, agora ela precisa de sentir, de ter uma palavra de afirmação de quem ela ama. Ou seja, alguém precisa dizer, não, mas você é bonita, porque ela se sente pequena diante dessa situação. Ela se sente humilhada, e ela sai compartilhando com todo mundo, achando que aquilo vai trazer algum benefício e acaba se prejudicando mais. Um homem traído, ele esconde de todo mundo, ele não quer contar para ninguém, porque aquilo diminui ele. Veja como se pensam diferentes. Veja como as cabeças são diferentes. As cabeças são diferentes. Eu vou repetir, a mulher traída, ela quer contar para se sentir bem. O homem traído, ele não conta mesmo, porque ele só vai se sentir mal se contar, né? Então, são distintos, são diferentes, e a gente precisa começar a entender um pouco sobre essa diferença. Quer ver outra coisa? A percepção do sexo para o homem é uma, para a mulher é outra.
Eu espero que até sexta-feira, até sábado, a gente tenha uma oportunidade de falar sobre sexo aqui, né? Talvez não tão abertamente, porque a gente vai estar expondo isso aí ao público geral, mas a gente vai ter que falar sobre algumas concepções. Veja, a percepção de sexo para a mulher e para o homem são completamente diferentes. Inclusive a gente precisa quebrar isso, né? De falar, só de eu ter falado a palavra sexo, eu sei que você já ficou constrangido aí do outro lado, porque eu falei sexo. A gente foi programado para não ouvir falar de sexo. Quando a gente ouve sexo, aí, ai, sexo, vou falar de novo, sexo, né? Para você quebrar esse tabu. O sexo foi Deus que criou o sexo, né? Então a gente precisa falar, talvez não precisa falar do ato, mas precisa falar do sexo, né? Num contexto geral. Você vê que é tão curioso o negócio, o tabu sobre sexo é tão grande, que nem quem faz conversa sobre o que faz. Para pensar. Para um pouquinho para você ver. Se nos relacionamentos de homem e mulher casados, né, dentro de casa, quantas vezes você já parou com seu marido para falar abertamente sobre o ato que vocês acabaram de realizar? Nossa, esse ato foi bom por causa disso. Quantas vezes você fez? Dificilmente, né? Porque tem um pudor exacerbado e não fala. Não posso, tenho medo, tenho vergonha. Ai, não gosto de falar sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não fala, mas o mundo fala, né? Aí sabe o que acontece? Quando acontece uma traição, para acontecer a traição, a pessoa já perdeu o pudor. Sim ou não? Né? Quando acontece uma traição, já perdeu o pudor para poder entrar num relacionamento extraconjugal. Agora, se já perdeu o pudor para entrar, lá dentro eles falam o que quer. Aí se torna muito mais, como é que eu vou dizer, intenso do que o que está fazendo em casa, que você tem medo, tem vergonha de conversar. Olha que coisa horrorosa. Por quê? Porque a gente não entende ao certo como cada um percebe essas coisas. Homem e mulher sendo diferentes, tem percepções diferentes. Então veja, para o homem o sexo é só o ato. É o prazer ali e acabou. É só o vulco e acabou. Né? O sexo para o homem é isso. E ponto final. Para a mulher não. Para a mulher é o momento. Nem é o ato, é o momento. Para a mulher é a luz que estava naquele dia, a lua. Para a mulher é o som que ela ouviu, tinha uma música acontecendo, né? É a roupa que vestiu, é a forma que falou, é o toque que se deu. É o momento, é o conjunto disso tudo. Agora veja, se não se conhecem, eles entram nessa relação, ao invés de satisfazer ao outro, só satisfaz a si mesmo, porque está fazendo pensando em si, né? E aí fica uma relação subjugada, né? Infelizmente, muito aquém do seu potencial, daquilo que se podia ter, daquilo que se podia obter através dessa relação tão maravilhosa, tão magnífica que é o sexo, né? Tudo porque não se conhece as partes. Bom, dentro desse aspecto eu queria explorar dois deles, que a gente começou a falar ontem e eu não concluí. Veja, primeiro aspecto que eu quero falar é o seguinte, que a mulher ela é muito auditiva e o homem ele é visual. Eu falei sobre isso ontem no finalzinho e parece que isso já vem de fábrica, é intrínseco, a gente já entende na hora que a gente começa a perceber, né, a sexualidade. Lá para os 10, 11, 12 anos de idade, a gente começa a desenvolver a nossa sexualidade e a gente vê na menina ou no menino que a gente tem interesse e a gente já começa a ter ações que gerem atração. Naturalmente, isso é instintivo, né? E essas ações, elas são exatamente nesse prisma, ou nesse viés. O homem começa a falar mais para a menina, ele quer desenhar, né? O rapaz ele quer desenhar para ela, ele quer escrever um bilhetinho, ele quer fazer uma coisa. Por quê? Porque o desenho fala, porque o bilhete fala, porque a voz fala. Mas a menina não, a menina ela quer se arrumar mais, ela quer ir com a chiquinha diferente na cabeça, ela quer fazer uma trança bonita. Por quê? Porque ela sabe que ela atrai o menino com aquilo que vê, né? Então veja, quando a gente começa a desenvolver a sexualidade, a gente descobre isso e usa essa arma de uma maneira tão potente, tão possante, tão poderosa para a atração, né? Para a relação conjugal, que a gente vai a coisas extremas nesse sentido, né? Só que depois que casa parece que esquece disso, né?
A mulher já não se arruma mais pro marido, fica de qualquer jeito dentro de casa, né? E quando se arruma mais ou menos, ela se arruma, fica lá uma bagunça dentro de casa. Quando se arruma mais ou menos com a roupa melhorzinha, é pra sair, pra ir pra rua, pra encontrar com as amigas, pra fazer alguma coisa. O marido fica como? Pensando. Se ele gosta de ver, diz, rapaz, se ela dentro de casa só fica mal arrumada, de qualquer jeito, esgandaiada, de qualquer jeito, e na hora que ela vai sair sem ele, ela se arruma toda, peraí, alguma coisa tem. Veja como vocês mesmo criam um universo de desconfiança dentro do mesmo ambiente de convivência, né? Eu gosto do que a irmã Oretta Reagan diz no seu livro O Preço Não É Maior Do Que a Graça. Ela diz que em todos os seus anos de casamento, que foram 60 e tantos anos de casados, ela nunca permitiu que o irmão Reagan acordasse pela manhã e a visse sem maquiagem. Ela sempre acordava antes dele para se maquiar. Ele nunca viu ela sem maquiagem. Olha que coisa maravilhosa, parece exagero. Mas essa entendeu o princípio da coisa, que o homem é atraído por aquilo que vê. Porque veja, ele está dentro de casa olhando para você de qualquer jeito, bagunçada, desarrumada, e ele vai pro Instagram e vê as mulheres tudo bonita, porque no Instagram ninguém posta roupa, uma foto desarrumada. A mulher pode ser um canguiço, mas no Instagram ela tá toda arrumada, toda bonita. Eu quando olho Instagram, né, que eu vejo, alguém me manda um perfil, uma coisa, eu vejo uma foto, eu digo, eu não confio nessas fotos do Instagram não. Pergunta o Pedro, meu filho. Eu sempre falo com ele, Pedro, não confie nessas fotos aí não, porque essas fotos aí é armada, viu? Se você quer saber como a pessoa é de fato, comece a procurar lá no feed, quando achar uma foto casual, que alguém tirou a pessoa por acaso, que tirou a pessoa no dia a dia, aí você vai ver a cara da pessoa de verdade. E quer saber? Na maioria das vezes, você se surpreende negativamente. Quando você vê a pessoa com a foto natural do dia a dia, em relação às fotos de perfil, que são montadas, armadas, para atrair. Mas por que as mulheres já fazem isso naturalmente? E os homens também, né? Mas as mulheres mais. Porque elas sabem que elas atraem pelo aquilo que vê, né? Os homens, por outro lado, é por aquilo que ouve. Aliás, o contrário, porque os homens, as mulheres vão atrair os homens por aquilo que eles vão ver. E as mulheres serão atraídas por aquilo que elas ouvem. Agora veja que coisa, né? Veja. No começo do relacionamento de dois, a mulher se arrumava bem e o marido elogiava. Ou o namorado, e falava o que ela gostava de ouvir, né? Descobria qual era os seus desejos, descobria quais eram as suas vontades, e estava sempre ali falando o que ela gostava de ouvir, e isso fortalecia a relação. Quando o marido ou quando o pretendente começa a falar o que a outra quer ouvir, quando começa a elogiar, isso se chama de reforço verbal, né? É um reforço afetivo. A pessoa precisa desse reforço, né? Todo dia. E o homem, entendendo que ele quer conquistar aquela mulher, ele faz isso continuamente. E a mulher, por seu lado, se arruma, né? Nunca chega perto dele de qualquer jeito. E isso vai fortalecendo as relações. Aí depois que casa, que estão dentro da mesma casa, isso vai distanciando. O cara fala menos, ela se arruma menos. E aí você quer saber por que deu problema e seu casamento acabou. Então, como que você quer saber? Basta você olhar como foi que você conquistou seu marido e olhar como foi que seu marido te conquistou. Se vocês voltarem lá para os princípios, vocês começarem a fazer o que faziam quando namoravam, eu tenho certeza que o casamento nunca acaba, né? Porque vocês vão estar fortalecendo as relações. Mas ao contrário disso, vão se distanciando a cada dia. Aí veja, se distanciam dentro de casa, só começam a sentir falta. O homem começa a sentir falta de ver coisa bonita e a mulher começa a sentir falta de ouvir coisa bonita. Não é? É ou não é? Veja, o homem sente falta de ver mulher bonita. E a mulher sente falta de ouvir elogios, palavras bonitas. E os dois ficam carentes dentro de casa. Os dois estão carentes agora. Dentro de casa, da mesma casa, carentes. Ele carente de ver e ela carente de ouvir. Ele carente de ver coisa bonita, ela carente de ouvir coisas bonitas. Aí sabe o que eles fazem? Um fica na sala e o outro fica no quarto. Um na sala com o notebook, né, com o Instagram aberto, e a outra no quarto com o Instagram aberto. Aí ela vai e busca aquela foto que parece, aquela tá mais sensual, mais bonita e posta. Tá no stories. Então, qual é a expectativa disso? Receber elogio que o marido não dá, né? E o marido faz o quê? Vai pro Instagram procurar olhar os feed. Pra quê? Pra ver a mulher bonita que a dele não quer ficar mais pra ele, né? Veja que coisa. Aí, o homem começa a olhar outras mulheres que acham bonita lá pra satisfazer as suas vontades na internet. E a mulher posta a foto bonita pra outro homem a elogiar, pra ela ficar se sentindo agora feliz.
Era bem bom que eles se encontrassem na internet, já que não se encontram dentro de casa. Era bem bom que se encontrassem na internet. Na hora que o marido abrisse, encontrasse a foto da mulher sensual, mulher dele, e ele elogiasse a foto da mulher em vez de elogiar do outro. E ela nunca conseguisse mostrar a foto dela para outro homem que não fosse para a mulher dele. Né? Já que não se encontram dentro de casa, deviam se encontrar nesse universo virtual da internet. Mas é o que acontece? Normalmente não. Normalmente não. Acaba que o homem vai elogiar de outro e a dele vai botar foto para outro ver. Aí pronto, a bagaceira tá feita, né? Se chega nesse patamar, o negócio tá ruim, tá complicado, né? Vai ficar complexo. Então veja, qual seria a solução disso? É você, mulher, se arrumar mais e você, marido, falar mais para sua mulher, né? E eu vou dizer, para você conversar em casa, nem dá tanto trabalho assim, né? Quando você chega do trabalho, o homem, você chega em casa, basta você dizer, e aí, meu bem? Pronto, o resto ela faz. Ela vai falar 2 horas sem parar, né? Porque ela gosta de falar. Você só vai ter que ficar No automático. né? No automático. Então veja, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso que acontece. Por que isso acontece? Por uma falta de percepção das diferenças, né? Veja, eu entrei no casamento não para me dar bem, mas para fazer alguém feliz, poxa. Ou para fazer alguém se dar bem. Agora, se eu me casei com Kátia e eu sei que ela se dá bem, ouvir da minha parte elogios, pô, cabe a mim elogiar. Cabe a mim colocá-la para cima, dar o reforço positivo todos os dias, né? Palavra de afirmação todos os dias, né? Que seja através de elogios, que seja através de presente. Então cabe a mim fazer isso. Agora ela também, por outro lado, entendendo qual é a minha necessidade, cabe a ela se apresentar bonita para mim todo dia, né? Não se apresentar bonita só no dia que for sair, né? Então isso precisa estar bem claro nas nossas mentes para que a gente não entre em problemas desnecessários, né? Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz o seguinte, que uma alma farta pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Eu vou dizer de novo, uma alma farta pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce. O que isso quer dizer, pastor? Eu vou dizer por partes. Primeiro, para a mulher, o que é uma alma farta? É uma mulher que tenha essa autoafirmação bem resolvida e que receba todos os dias palavras de afirmação do marido ou do companheiro, que possa estar elogiando, que possa estar falando para ela, falando as coisas que ela gosta de ouvir, né? Dando atenção, conversando. Ela vai se sentir realizada, né? Ou seja, se ela passar na rua e alguém fizer um elogio, ela vai dizer, meu marido também acha, né? O meu marido acha também, né? Estou satisfeita, não preciso de seus elogios não. Agora, se essa mulher não recebe em casa, pode ser o caba mais feio da história. Chegou na internet e disse, como você está bonita hoje, como você está linda. Acabou, meu filho. Isso vai entrar no ouvido dela como se fosse o alimento do dia. E ela vai ficar ali, ó, ela pode ser a mulher mais santa do mundo, ela pode ser a mulher mais correta do mundo, meu irmão. Mas ela vai acabar se sentindo favorecida com o elogio de outros se ela não ouve em casa. A mesma coisa com o marido, né? O que é um marido com a alma farta? É um marido que tem uma mulher que se cuida direitinho, né? Que nunca tá de qualquer jeito, mas está sempre se arrumando, sempre cuidando dos aspectos físicos, né? De todas as formas. Então esse homem não tem por que estar olhando outras mulheres, né? Agora, se a mulher fica de qualquer jeito em casa, ó, tá nem aí, né? Pronto, toda mulher que ele vê na internet pode ser um canguiço, mas se tiver um pouquinho mais arrumada, já chama a atenção dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Que uma alma farta pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce, né? Então veja, são problemas tão simples que a gente poderia resolver de maneira tão rápida, mas a gente deixa a bomba estourar para depois ir para o gabinete pastoral. Veja, se você praticasse isso que você está ouvindo hoje, você não acha que evitaria um monte de gabinete amanhã? Vamos falar a verdade, hein? Claro que evitaria, né? Mas às vezes a gente não quer dar atenção, a gente não quer dar ouvidos àquilo que ouve todo dia e deixa a bomba estourar, né? E quando a bomba estoura, meu irmão, aí o negócio fica mais complicado de se resolver.
Então, desde esse aspecto de diferença de homem e mulher, né, a gente vê inúmeras coisas, mas você pode se aprofundar muito mais. Como eu falei na questão da percepção sexual, né, dentro disso, tem homem, nós vamos falar um pouco mais para aquilo ali, sobre o que os homens esperam das mulheres e o que as mulheres esperam dos homens, provavelmente hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Mas dentro do aspecto sexual, por exemplo, tem homem que só toca na mulher na hora de fazer sexo. Ele é incapaz de dar um abraço, ele é incapaz de dizer que ama, ele é incapaz de fazer um carinho, ele é incapaz de pegar no cabelo dela, ele é incapaz de tocar no corpo dela num dia que ele não está desejando fazer sexo, né? Ele só... Aí ela, que é a pessoa do momento, diz, rapaz, ele passou o dia inteiro, nem sequer olhou para mim, não tocou em mim, não falou comigo, agora chega de noite e fica me cutucando querendo? Não dá, né? É como uma conta bancária. Você precisa depositar se quiser sacar, né? E isso funciona para os dois lados. Todos eles precisam depositar para sacar. Você não saca o que não depositou, né? Você não saca o que você não depositou. Então, para o homem, por exemplo, que gosta do ato sexual, do que quer fazer, ele vai precisar depositar. E ele vai depositar o quê? Aquilo que a mulher gosta de ouvir, né? De receber. Ele precisa fazer depósitos, né? Então, se você é homem, por exemplo, está aí me ouvindo e quer uma festinha de noite, você acorda pela manhã, faz um elogio para ela, né? Quando eu faço um elogio, eu deposito. Quando eu mando uma mensagem, eu deposito. Quando eu dou um abraço, eu deposito. Quando eu faço um carinho, eu deposito. E aí, quando chega de noite, eu saco. Saco. Entendeu? É assim que a coisa funciona. A mulher é a mesma coisa, né? Se ela se arruma bonita pro marido, o marido já sai pensando, rapaz, essa mulher tá querendo alguma coisa, né? Por quê? Porque alguma coisa ela tá interessada. Meu bem, olha a minha roupa, olha isso, né? E os homens acabam percebendo isso também. Então, de certa forma, precisa entender esse processo, né, de distinção entre homem e mulher para que você tenha uma vida plena, né? O desejo de Deus, irmãos, é que você tenha uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Não é abundante financeiramente e no sexo, na relação conjugal, uma vida miserável. Não. É para você ter abundância em todas as áreas da sua vida. A abundância financeira, mas também ter abundância na vida conjugal. Esse é o desejo de Deus. Agora, para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que estar comprometido em fazer a sua parte e não cobrar a parte do outro, né? Eu vou fazer com que minha esposa tenha uma vida abundante, né? Eu vou fazer com que minha esposa tenha uma vida abundante. Eu não vou ficar preocupado se ela vai fazer eu ter uma vida abundante. Eu vou fazer ela ter uma vida abundante. E ela precisa ter o compromisso de também me fazer ter uma vida abundante. Com o risco de que, se ela não me fazer, ela está fazendo eu ter fome, ter sede. E eu vou buscar água em outras fontes. Isso vale para todo mundo. Então a gente precisa estar antenado, esperto, conectado, para a gente não acabar entrando num buraco sem volta, né? Então, fiquem atentos nisso. Agora veja, apesar disso tudo, né, de Deus ter criado dois seres tão maravilhosos que se completam entre si, realizando-se em uma relação conjugal plena, ainda assim, ainda que Deus tenha dito que não é bom que o homem esteja só, ainda que Deus tenha dito isso, é possível se viver solteiro? É. Claro, é uma escolha. Deus não ia dizer para os filhos assim, ó, eu te fiz para casar, mas se você não quiser casar, eu vou te excomungar. Não. Deus vai, de alguma forma, cooperar, né? Para que ele, mesmo solteiro, tenha uma vida que possa realmente ser satisfatória para ele, né? Então, existe sim uma possibilidade bíblica de se viver solteiro. E eu quero ler um texto com você que está em 1 Coríntios 7,32. Veja. 1 Coríntios 7,32 diz assim, o apóstolo Paulo: quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Veja, se alguém decidiu que não vai casar, que quer viver solteiro, a única opção para ele é, então, se dedique completamente à obra do Senhor. Isso mostra que se alguém não quer casar, não é casado, quer viver solteiro, mas também não quer cumprir a obra do Senhor, vai dar problema. Porque está se insurgindo, está se rebelando contra a sabedoria, que é a palavra de Deus. A única opção para alguém que não quer casar é se dedicar completamente à obra do Senhor.
Porque imagine, se o homem foi feito para casar e não casa e não vai se dedicar à obra do Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai viver na fornicação, ele vai viver na safadeza, na inutilidade, né? Então veja, o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o que é casado precisa pensar em suas responsabilidades deste mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses são divididos. Ele não pode estar exclusivamente só para um ou só para outro, né? Seus interesses são divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra, em como agradar o seu marido. Digo isso para o bem de vocês e não para lhe impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, pois isso não é pecado. Veja, ele está dizendo, você está namorando, mas não está com a intenção de casar. Meu filho, qual é o objetivo de tu namorar? Então é melhor ficar solteiro aí. Né? Deixa eu te dizer uma coisa. Namoro não é test drive nem passatempo, né? Namoro não é para você satisfazer os desejos da carne, não. Tem muita gente que vive desse jeito, né? Ele tá namorando. Quando a menina diz, vamos casar. Casar agora? Meu filho, a minha filha, eu não tô preparado para isso. Você tá namorando pra quê? Né? Ué. Porque o nego sim quer fazer, né? O nego sim todo mundo quer fazer. Agora casar não quer? Por quê? Porque não quer as responsabilidades do casamento. A gente está num tempo, infelizmente, de inversão de valores, né? Não só da inversão de valores e papéis de homem com mulher, de mulher com homem, mas uma inversão de valores de casado e solteiro, né? O que é casado quer levar uma vida de solteiro. E o que é solteiro quer levar uma vida de casado. Veja, o que é casado, ele acha que porque ele assume essa responsabilidade do casamento, ele pode viver uma vida de solteiro. E o solteiro quer levar uma vida de casado sem essa responsabilidade do casamento. Não, pode não, né? O que é casado tem as suas responsabilidades de casado e tem os seus benefícios de ser casado. O que é solteiro não tem responsabilidade não, mas também não tem benefício, né? Não tem benefício nenhum. E a gente precisa realmente estar completamente inteirado disso. Mas o homem casado... Não, 14, vocês entenderam, né? Cadê qual foi? Pronto, é isso aí que eu ia falar. Então muitos se casam por motivos errados. Acabam buscando motivos escusos para se casar. Casam-se, como eu falei ontem, alguns acreditam que casou por amor. Casou nada. Casa para legalizar o sexo. E aí esquece de todo o resto, né? Esquece da afinidade, esquece da visão, esquece do compromisso, esquece das responsabilidades que terão. Casa só para legalizar o sexo. Aí depois que casa, arruma um problema, né? Porque começa a ver os defeitos. Aí vai trazer dano. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios muito, irmão, sobre essas questões de casamento. E ao contrário do que se pensa, ele não era contrário ao casamento, não. De jeito nenhum. Ainda que ele tenha decidido, e a gente acredita nisso, ter feito um voto de celibato, né? Para se dedicar exclusivamente ao reino de Deus, porque ele acreditava que o tempo era curto demais para tudo que ele tinha que fazer. Então, dedicou-se, mas ainda assim ele não impõe restrições a isso. Muito pelo contrário, e todos os outros apóstolos, pelo menos a princípio que a gente saiba, a maioria deles eram casados, né? Então isso não é um requisito, ou Paulo não era contra o casamento de maneira nenhuma, né? Então a vida de solteiro, ela é uma vida que deve ser vivida de maneira santa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que a vida solteira é santa, né? E a gente acredita por causa da nossa mente que vai se amoldando ao mundo, que alguns padrões do mundo são bem normais, que a gente poderia fazer normalmente. Um deles é, por exemplo, masturbação. Né? Tem gente que acha que é masturbação, não, porque a ciência diz. Rapaz, eu não quero saber o que a ciência diz, não. Eu quero saber o que a Bíblia diz a esse respeito.
Porque a masturbação precoce ou a masturbação antes do casamento e a masturbação de qualquer forma vai gerar problemas que vão trazer danos irreversíveis ao casamento. Você sabia que a masturbação masculina que gera impotência sexual, a ejaculação precoce, entre outras doenças de deformidade do órgão genital masculino, por causa das questões que fizeram na sua adolescência, né? Ou outro se estende a adolescência aí até os 25, 30 ou mais anos de idade, é um vício e é o ápice do egocentrismo, né? Isso é o ápice do egocentrismo. Por que é egocentrismo? Porque é você fazendo sexo com você mesmo. Eu não preciso de ninguém para fazer sexo, eu preciso de mim mesmo para fazer sexo. Aí chega nesse ponto, né? Isso é o ápice, o cúmulo do egocentrismo, né? A masturbação por si só, né? Então, a gente precisa estar atento, né? E viver meditando na palavra continuamente. Agora veja, depois disso entra a escolha de um cônjuge, que nós não vamos falar agora não, vamos falar de noite. Deixar para noite. Agora a gente vai abrir a nossa caixa de mensagens pra gente ver as perguntas. Gente, vocês estão deixando para fazer as perguntas muito tardias. Vocês precisam fazer mais cedo, para quando a gente abrir a caixa de perguntas, sua pergunta já tá lá. Porque senão não dá tempo a gente responder todas, tá bom? Bom, vamos abrir a nossa caixa de perguntas. Pedro Pacífico vai trazer algumas perguntas pra gente aí, para que eu possa tentar responder. Ó, confesso que eu não sei de tudo, tá bom? Não sou sabedor de todas as coisas não, mas aquilo que eu sei, eu compartilho com vocês, tá bom? Vamos lá, Pedro Antes da Pacífico. gente abrir a caixinha, teve um comentário aqui Sim. Durante a live e colocaram assim: e quando ele quer que você trate ele como se fosse a mãe dele? Um exemplo. Ah, mas minha mãe fazia assim. Nós vamos falar isso depois. Veja só, a primeira coisa que você precisa parar é de ficar pensando no que ele faz. Pense no que você faz, né? E você é perfeita? Né? Não sei, eu acho que não, né? Talvez não. Então, em vez de ficar preocupada como ele está querendo que você haja, comece a pensar o que a Bíblia diz sobre o que você age. Você nunca vai conseguir mudar o outro, criatura. Pense nisso, eu já falei isso nas últimas 3 lives. Mas eu vou repetir de novo, porque não é para mim problema nenhum repetir e para você é segurança. A fé que você tem para você. A palavra que você está ouvindo só é capaz de mudar a tua vida e não a do outro. Então, pega o que tu está ouvindo que é para você e muda a tua vida e deixa o outro em paz. Ah, mas eu não consigo. Mas se você mudar, a Bíblia diz que ele muda. Né? É isso. E Deus também é justo. Se ele não mudar e você mudar, se você estiver vivendo segundo os princípios de Deus e essa criatura não mudar, Deus vai arrumar um jeito de te favorecer. Porque Deus não é injusto. De você estar vivendo de acordo e o camarada não, né? E você continuar assim, Deus dizer, não, por mim, tanto faz. Não, Deus é justo. Então veja, pare de ficar olhando como o outro age e olhe como você age. A fé que tenha para ti mesmo. A palavra que você tem ouvido só serve para mudar a sua vida e não a do outro. Ok? Então fica a dica para você. Vamos lá. Abra a caixa, vamos lá. Muitos casais estão optando cuidar dos filhos e não ter sexo. Pois bem, optar por cuidar dos filhos e não ter sexo é a abertura de um problema gigantesco. A Bíblia diz que o homem não deve de forma nenhuma deixar a sua mulher desamparada no que diz respeito ao sexo, e também a mulher não deve deixar o seu marido desamparado. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu só quero antecipar um pouco isso aqui para poder responder essa pergunta. Veja, para mim, a palavra que melhor expressa a palavra relação sexual é a palavra transa. Pode parecer pejorativo, mas você vai entender o que eu estou te dizendo. Veja, a melhor palavra para se designar uma relação sexual é transa. O que é transa? É uma transação, uma negociação, né? Eu entro com algo, você entra com algo. Você tem algo que eu quero, eu tenho algo que você quer. E a gente vai entrar num negócio. Eu vou te dar o que você quer para você me dar o que eu quero. Agora veja, de maneira natural, se você quer comprar algo na mão de alguém e alguém quer te vender algo, se esse negócio que vocês estão fazendo não forem bom para os dois lados, só for bom para um lado, aquele que se deu bem vai querer. Mas o que se deu mal no negócio não vai querer fazer mais negócio com ele não. Agora, se o negócio for uma parceria justa, onde os dois lados estão ganhando, bom,
Eu fiz um negócio com você, para você o negócio foi bom, para mim foi bom. Eu levei vantagem, você levou vantagem. Bom, eu vou querer fazer mais negócios com você, só por causa disso. A mesma coisa é a relação sexual. Veja, cada um, a Bíblia diz assim, ó, maridos, paguem às suas esposas aquilo que lhe é devido. Mulheres, paguem aos seus maridos aquilo que lhe é devido. Veja, você já entra no casamento devendo, né? Ou seja, eu preciso pagar a minha esposa, dar a ela o que ela precisa, e ela precisa pagar para mim o que eu preciso. Se eu entro na relação sexual, pensando mais nela do que em mim, eu vou tirar muito mais vantagem disso. Eu vou dar para ela o que ela precisa e ela vai querer fazer negócio comigo todo dia, ou toda hora, né? Mas, se eu só entro para tirar vantagem, para me satisfazer no negócio, o que vai acontecer? Então, a outra parte não vai querer fazer negócio comigo, não. Todas as vezes que a gente faz negócio, só você se dá bem e eu não me dou bem, não quero, não. Agora veja, se isso já é assim fazendo negócios, imagina se você não faz negócio nenhum. Existe uma necessidade, né? Se alguém opta por criar filhos e não fazer sexo, vai abrir uma porta. A Bíblia diz que um não deve privar o outro para não dar espaço ao diabo. Isso significa que se deixar de fazer sexo por qualquer outro motivo, vai abrir porta para o diabo invariavelmente. Pastor, não diga isso não. Digo porque não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Se você, mulher, não fizer sexo com seu marido, vai abrir uma porta para o diabo. Se você, marido, não fizer sexo com a sua mulher, você vai abrir uma porta para o diabo. Isso é a Bíblia que diz. Ponto final, não se fala mais nisso. Próximo. Temos mais aqui, ó. O que uma amiga deve fazer que está casada já há 27 anos, mas o marido acha besteira casar? Eu não entendi. Fecha aí, peraí. Tenta me explicar essa situação, não tô entendendo. Você tá casada há 27 anos, mas o marido acha besteira casar? Não tô entendendo. Como é? Ele casou ou não casou? Né? Ou ele acha besteira estar casado? Eu não entendi isso. Tenta me explicar aí um pouquinho. Manda lá na caixa de mensagem de novo para mim entender. Porque, de repente, o que você está dizendo é o seguinte, ó, estão juntos, né, de forma conjugal há 27 anos, mas não estão casados legalmente no papel. Bom, se for isso, eu vou te adiantar uma coisa. Até juridicamente você já é casado, porque se você for para qualquer órgão jurídico, a condição de matrimônio de você já é garantida, mesmo sem você ter feito registros formais. Então, estar casado é estar em comunhão conjugal plena. Né? O fato de você não ter ido num cartório não dá o direito de achar que você é solteiro, não. Se você está vivendo com alguém, se você está morando com alguém, ainda que isso não seja a vontade de Deus, mas você está casado com essa pessoa. Ok? Vamos lá. Meu marido só fica às madrugadas no computador, vendo pornografia. Cadê? Eu não vi não. Perdão. Aqui, ó. Entendi. Bota lá. Isso é uma coisa que infelizmente tem sido muito comum, né? Homens que têm permanecido tempo demasiado na internet olhando pornografia. Veja, isso não é um problema de agora, isso é um problema consequente. Normalmente a gente pode até tirar um dia para falar sobre pornografia, posso até convidar alguém. Isso é como bebida, isso é como droga, isso é como cigarro, né? Alguém um dia saiu e alguém disse, toma uma bebida. Não, cara, eu não bebo. Não, mas só um golinho. Você toma um golinho, gostei. Ah, no outro dia você toma outro golinho, daqui a pouco você está viciado e isso se torna parte fisiológica de você e você não consegue viver sem a bebida. Da mesma forma, a pornografia. Pornografia é um vício, tal qual a droga, tal qual a bebida, tal qual o cigarro. E se chegou nesse ponto de vício, precisa ser tratado como doença. Precisa procurar um psicólogo e talvez até um psiquiatra para tratar isso, porque isso destrói a vida das pessoas. Isso vai te levar para um caos absurdo. Então converse, se é essa a história, converse, diga, olha, você está doente, você precisa de tratamento, isso vai destruir não só a tua vida, como a minha vida, como a vida de milhares de pessoas, ou pelo menos da tua família lá. Agora veja, o que isso causa de fato? Isso causa uma repulsa, isso causa, como eu falei, a questão... Ninguém assiste pornografia para ficar só quieto, não. Ele deve estar fazendo outras coisas. Então, veja, isso vai causar impotência, isso vai causar um monte de coisa. Agora, o que causou isso, né? Vamos ver lá atrás. Será que não foi realmente um descaso no casamento no início que empurrou as pessoas a isso? Porque o que acontece? Tem gente que explode o descaso ou uma necessidade
correndo pra rua arrumando outra. Tem gente que não tem coragem de arrumar outra na rua, vai pra internet, né? E eu vou dizer, a maioria, eu não estou dizendo que não exista safadeza, eu não estou dizendo que não exista pessoas ruins, mas a maioria dos casos de traição acontecem porque um cônjuge empurra o outro para o adultério. A maioria, viu? A Bíblia diz que uma alma farta pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Sabe? Um descuido do homem, um descuido da mulher pode levar um ao outro à traição ou ao adultério. Então, preste atenção, você que está fazendo essas perguntas aí, eu não preciso aqui falar quem foi, mas se você não está realmente contribuindo para isso, né? Esse é o seu papel, você tem que olhar o seu comportamento. Então veja como eu falei aqui do comportamento feminino e do que o homem precisa. O homem precisa de uma mulher bonita, de uma mulher cheirosa, de uma mulher arrumada, de uma mulher organizada. Sabe uma coisa que tira a vontade do homem todinha? Chegar em casa e encontrar uma casa bagunçada, um lixo, né? Perde na hora a vontade de fazer qualquer coisa com a mulher. Porque você chega em casa, bota em casa, tem uma casa fedendo, uma casa suja, os pratos em cima de uma pia. Você reflete aquilo tudo que está dentro de você. Ora, imagina, se a casa está desse jeito, imagina a mulher. Aí eu não quero. Homem nenhum quer não, né? Agora, se o homem chega em casa, a casa está arrumadinha, cheirosa, a mulher está limpinha, está arrumada, está bonitinha, organizada, ele vai querer, né? E se ele quiser e tiver na mulher, ele não vai procurar lá fora. Porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que uma alma farta, ela pisa favos de mel, mas para quem está com fome, até o amargo é doce. Tem mais uma? Vamos lá. Acho que dá tempo para mais uma e aí a gente encerra. Essa amiga é crente, mas marido acha besteira casar. Isso a entristece muito, há 27 anos. O que uma amiga deve fazer que já está casada, já há 27 anos, mas o marido acha besteira casar? Acho que é uma complementa a outra. Entendi. Que o senhor já tinha respondido. Vê, mas esse casar que você está falando, essas pessoas moram juntas, ela é crente, mora junto com o marido e não quer casar na igreja, não quer casar no civil, é isso que você está falando? Por favor, só me responde aí para mim entender, eu não entendi. Eles estão morando juntos, mas não quer casar no civil, ele acha besteira ter que casar no civil ou ter que casar na igreja, é isso? Por favor, me responda aí. Tem mais uma pergunta aí, Pedro, acho que vai dar tempo. Essa aqui, ó. Como agir com as perguntas dos filhos pré-adolescentes sobre a sexualidade? Veja, como eu falei mais cedo aqui na live, existe um tabu de se falar sobre sexo, né? Sendo que sexo foi criado por Deus, né? Veja, eu costumo contar uma história interessante que eu acho que vai resumir isso que você está perguntando aí. Diz que um menino de 6 anos de idade, né, tamanho do meu Danielzinho, chegou para a mãe e disse assim: mamãe, como foi que eu nasci? E a mãe disse: foi a cegonha que trouxe você. Ele disse: e meus irmãos? Também foi a cegonha. Disse: mamãe, e a senhora, como é que nasceu? Disse: foi a cegonha que trouxe a mamãe também. E o papai? Bom, foi a cegonha também que trouxe. Disse: mamãe, e a vovó? Como é que a vovó nasceu? Disse: meu filho, foi a cegonha, eu não já disse? E o vovô? Pelo amor de Deus, eu não já disse, foi a cegonha que trouxe. Disse: mamãe, ninguém faz sexo nessa família não, é? Nessa família ninguém faz sexo não, é? A gente às vezes acha que as crianças não sabem e fica segurando para não falar, mas o mundo fala. Agora, você não vai falar com um pré-adolescente sobre sexo da mesma maneira que você fala com um adulto sobre sexo, da relação sexual. Mas, por exemplo, um beijo na boca entre marido e mulher, para uma criança de 6 anos, revela sexualidade. É inevitável. Então você precisa falar: olha, filho, papai beija a mamãe porque eles são casados, eles têm vontades, e de vez em quando você vê que eles estão namorando lá no quarto, eles não vão ficar pensando no vucu-vucu, não. Eles vão pensar na questão do beijo, do abraço, e eles precisam entender que isso é natural, que é normal para o casamento. Entendeu? Dentro do casamento isso é desejável, tá bom? Bom, às 23 horas a gente tem um encontro marcado aqui para a gente dar continuidade desse tema incrível que é família. Um beijo no seu coração e até logo mais. Tchau!